Fala, meus amigos do História Santos Debate, tudo certo? Cara, eu quero falar aqui com vocês sobre o Gabriel Brazão. A possibilidade dele deixar o Santos hoje é real, é muito real. Porque tem uma grana envolvida que geralmente não é envolvida em contratações de goleiros, tá? É uma grana muito alta que pode, né, melhorar as condições do Santos. Eu vou explicar os detalhes que eu consegui apurar, de valores, clube e tudo mais. E o desejo também que eu consegui apurar, que já teve uma conversa com o Kleber Xavier, que já teve uma conversa com o Alexandre Matos. Existe um desejo por parte dele também, tá? Então vem comigo, se inscreve aqui no História Santos Debate, deixa o like, compartilha com os amigos, comenta. Você negociaria o Gabriel Brazão? Sim, não e por quê, tá? Já pedi para compartilhar, não esquece, hein, cara, na superfan.com.br, superfan.com.br, usa o cupom História Santos, você que é inscrito e membro aqui do canal, que tem várias camisas novas, estilosas, estilizadas do Santos, o que você quiser, com um descontaço para você que é inscrito ou membro aqui do História Santos Debate, do História Santos ou do canal do Fabiano Fará. É só usar o cupom História Santos, tudo junto, tá bom? Superfan.com.br, não é publi, é parceria, como eu sempre digo, é parceria, não é publi, tá? É uma oportunidade para você que me acompanha aqui. Cara, o Torino da Itália é um clube, vamos colocar, médio. De médio para, cara, de meio de tabela para baixo, tá? Essa é a verdade. Mas os caras querem se reforçar. O Torino já foi uma grande, uma grande pedra no sapato dos gigantes lá do Calcio, do campeonato italiano e tal. Mas o Torino tá com a disposição de se reforçar, né? E todo bom time começa por um bom goleiro. E ninguém discute aqui o Gabriel Brazão. Eu não discuto o Gabriel Brazão. O Gabriel Brazão é um cara que hoje é essencial. Eu já dei minha opinião na live de ontem de que eu não negociaria o Gabriel Brazão. Eu não, mesmo com a grana vindo, mesmo coçando a mão, não dá hoje para repor. O Santos hoje não pode, não tem a capacidade, tá? Não pode ter esse luxo de perder os principais jogadores sem saber se vai repor ou não. O João Paulo hoje é mais factível que ele com 28 anos vá para outro clube emprestado, que ele jogue, se mantenha em atividade, porque o goleiro em 28 anos é auge, e não é justo com o João Paulo ficar no banco de reservas, porque hoje ele é reserva do Brazão. Tá, tecnicamente muito bom o João Paulo. Eu não rotulo o João Paulo como o cara do rebaixamento. Não tem isso comigo. Ele evitou o pior durante muito tempo. Não fosse ele, a gente estava ferrado há muito tempo. E o Gabriel Brazão foi o cara que, quando teve a oportunidade, começou instável, começou falhando e conquistou a confiança do torcedor. Onde ele conquistou a confiança do torcedor? Pô, saindo do gol, tipo, sem medo de quebrar o queixo. Pô, é um cara que não fica só embaixo da trave. É o cara que sai, é o cara que vai buscar, enfim. E é um cara que é titular do Santos hoje inegável. Não tem nem como disputar a posição com o João Paulo. O João Paulo hoje está abaixo dele, né? Só que o Torino da Itália está disposto a oferecer de 8 a 10 milhões de euros pelo Gabriel Brazão, que tem 24 anos. Olha só o meu pensamento. Se o Gabriel Brazão continuar jogando neste nível que ele está, que é daqui para cima, tá? Hoje é um goleiro nota 8. Se ele chegar a ser um goleiro nota 9, com o Santos bem na tabela, é um cara que vai ter muito mais oportunidades e que vai ter um mercado muito mais interessante, tanto para ele como para o Santos. O Gabriel Brazão já teve a experiência de ir novo para fora, tá? Jogou 11 partidas lá, foi só emprestado para lá e para cá, machucou, quase desistiu da carreira. No Santos ele se encontrou. E é o momento dele no Santos. É um momento onde ele pode mostrar o futebol brasileiro. Eu já digo ao futebol brasileiro que ele é um bom goleiro, que é um excelente goleiro. Eu já disse na live e repito, para mim o Gabriel Brazão tem potencial para chegar à seleção brasileira. É dessa nova safra de goleiros, como o Souza, o Bento, o Perry, o Gabriel Brazão, que podem chegar para uma renovação da seleção brasileira a partir da Copa do Mundo, depois da Copa do Mundo de 2026, que essa renovação vai ter com o Ancelotti ou sem o Ancelotti, tá? Então o Gabriel Brazão ficaria, o Santos manteria o Gabriel Brazão. O problema é que quando você precisa de grana, cara, às vezes você se desfaz de coisas que você não quer. Você tenta, sabe, cobertor de quartel, você cobre a cabeça, descobre o pé, vai sentir frio de qualquer jeito. E eu sei que se esse dinheiro entrar, vai ter que,
pagar um monte de conta, tem um monte de bucha para pagar, pô, tem que diminuir o déficit do Santos para dar previsão. O déficit do Santos é superior a 34 milhões de reais, tem que baixar esse déficit em 14, 15 milhões de reais para ficar dentro da previsão orçamentária entregue pela diretoria, para não ter problemas com contas. E aí você tem uma folha de 34 milhões de reais, e não é o Gabriel Brazão quem inflaciona essa folha, né? A folha ficou inflacionada, pulou de 10 para 34 milhões, também não foi por causa do Neymar, foi por causa da volta dos salários, né, prometidos em 2023, ou acertados em 2023, que em 2024 foram reduzidos por causa da Série B. E naturalmente você volta a ter uma folha maior. Só você tem uma folha para disputar a parte de cima da tabela. Tá? E não é o Neymar quem pesa muito nessa folha. Eu já falei, o Julio Furti pesava 1.300.000, o Santos vai ter que pagar isso, né? Patrick pesava, 600 pau, sabe? Gabriel Veron pesava pra caramba, 800 pau, cara, onde já se viu? Tantos erros. E aí, só que a gente não pode se basear pelo primeiro trimestre, tem que ver o segundo trimestre, o primeiro semestre. Acredito que o Santos vai ter um déficit muito menor, até porque aumentou a receita, né? E nessa avaliação primeira, como eu fiz no primeiro vídeo aqui, eu falei, o Neymar estava 2 meses só, então não deu tempo de preencher todas as propriedades do Santos e levar, né, ou calcular o aumento de receita. Houve um aumento de receita, isso é negável, e vai haver mais ainda com a permanência do Neymar. Só que você não pode se desfazer dos seus principais jogadores. É uma coisa, chega uma proposta, 30 milhões de euros pelo Rolheiser, cara, você vai dar uma desmontada no time. Você pagou 11 milhões, vai lucrar, caramba, 19 milhões, que maravilha, tal. Não é assim. Hoje o Santos não pode pensar assim, não pode se dar o luxo de pensar assim. O Santos tem que preservar o que tem de bom, tem que eliminar os excessos e tem que ser muito, mas muito consciente nas contratações. Pontualmente reforçar o elenco. Diminui os excessos, reforça o elenco. Se o Santos perder o Gabriel Brazão, a gente vai utilizar o João Paulo. Tenho confiança no João Paulo, mas entendo que o momento do Brazão é mais para um crescimento dentro do Santos e pro Santos, de oferecer mais para o Santos quando o Santos precisar, do que o João Paulo, que vai ter que readquirir ritmo e tal. Então, cara, eu sei que os empresários do Brazão, o Brazão já teve uma conversa com o Kleber Xavier, que não tem interesse em sair, mas está na mão dos empresários, os empresários representantes, obviamente a gente entende esse lado também do trabalho, vai envolver dinheiro, o Santos precisa de dinheiro, e quando um time está ferrado de grana, cara, aí que vem proposta mesmo, e aí que vem proposta parcelada, entendeu? É assim, e aí não vai haver uma reposição à altura do Gabriel Brazão, aí a gente vai ter que usar o que tem. E aí é recomeço, sabe? É recomeçar, dar um restart. E para mim o Santos começa o Campeonato Brasileiro, começa a temporada para valer a partir agora do jogo contra o Palmeiras na volta do Mundial de Clubes, dia 12 ou dia 13 de julho, vai depender até onde o Palmeiras vai chegar. E depois tem o Flamengo, o comando do Santos também. Então, cara, e esse período, se você perde, por exemplo, o Brazão, nesse período de trabalho, de treinos intensos, como é que você vai fazer? Você tem que agregar o mais rápido possível nessa janela, para que os caras entrem mais no ritmo rapidamente, e você perde, aí você vai botar, tudo bem, João Paulo tá treinando, mas aí, cara, entendeu? Eu acho que nessa hora não pode pesar. Se o Santos está apertado, você tem que se apertar mais, segurar, porque eu sei que o Santos pode aumentar o valor do Brazão. E eu não negociaria o Brazão. O Brazão disse que não quer sair, mas está na mão dos representantes. Então, quando está na mão dos representantes, que já notificaram a diretoria de que vai chegar essa proposta, eu acho que vai ser inevitável. Vamos observar e acompanhar esse caso direitinho. Eu dei a minha opinião aqui, a tua eu tô lendo no comentário, tá bom? Tamo junto, um abraço.